Oi, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui de volta no canal. Eu sou Gal Andrade. Esse é um canal Conta uma História. E antes de começar o vídeo de hoje, eu quero pedir para vocês deixarem um like, curtirem e comentarem. Toda vez que vocês deixam um comentário, o vídeo é disponibilizado para mais pessoas. Isso ajuda muito o canal. Hoje eu tô com o meu assistente aqui ao lado, o véi, e em alguns momentos eu vou conversar com ele. O tema de hoje é a parte 2 das 50 frases que minha mãe dizia. E eu sei que vocês procuram canais interessantes, divertidos, canais onde vocês vão achar beleza, charme, vão achar pessoas humildes. Então, vocês encontraram. A frase número 25 do vídeo anterior foi a frase que manhã sempre dizia: vou contar até 10. Então vocês podem buscar o vídeo anterior, que eu explico até chegar ao número 10 e depois do 10 o que é que acontecia. A frase de hoje é a frase 26. Vocês vão sentir minha falta, vou sumir dessa casa. Então nós ficávamos muito preocupados com essa questão de minha mãe desaparecer, porque ela ameaçava cotidianamente. Quando algo não estava legal, ela falava essa frase. Eu acho que nós sentimos medo e nossa alma entrava em pânico. Era a sensação que eu tinha. A frase 27. Quando eu sumir, vocês vão me dar valor. Então, atualmente, quase todas as pessoas determinam isso como uma regra. E quando você está ali no cotidiano, você está ali presente, dando atenção, preocupado e se dedicando àquela pessoa, ela não percebe o quanto você é importante. Então, naquele momento que você diz, eu não estou mais aqui, não estou mais disponível, não estou com tempo para me dedicar, aí você começa a perceber que aquela pessoa era importante. Então, isso virou uma frase interessante. E quando eu justifiquei no vídeo 1, que essas frases eram uma maneira que minha mãe tentava prever os fatos, preparar os filhos. Eu mencionei, expliquei no vídeo 1, vocês podem ver, né, que nós assistimos a primeira parte, que minha mãe teve 7 filhos. Então, quando ela teve esses filhos, nos anos 60, nos anos 70, os pais não sentavam com os filhos para conversar. Os pais diziam frases que eram espécies de lições de vida. Então, essas frases foram tão marcantes. Atualmente eu tenho 56 anos e eu lembro vividamente essas frases. E eu escrevi o livro das 50 frases e escrevi mais 50 livros para o livro número 2. E assim que eu estiver com o livro na mão, eu vou trazer para vocês, as pessoas que comentarem que querem o livro. A gente vai ver uma maneira, um método de vocês disponibilizarem o vídeo online ou livro físico. A frase número 28. Apaga essa luz, não sou sócia da Coelba. Então, minha mãe sempre teve aquela preocupação com o meio ambiente, com a preservação do planeta, com a economia de energia, com energia limpa, com a redução de gastos. Minha mãe é professora de matemática, então a questão de dados, números, economia, é uma constante nas frases dela. Porque ela não aceitava que a gente deixasse a lâmpada ligada quando não tinha ninguém. Se estava na cozinha, a luz da sala estava ligada. Se estava no quarto, a luz da cozinha estava ligada. E assim ela saía pela casa, apagando as luzes e dizendo isso. Apaga essa luz, não sou sócia da Coelba, que é a energia que fornece, a empresa que fornece energia elétrica na Bahia, que é o meu estado. A frase 29. Minha voz está um pouco diferente, né? Tomei uma chuvinha, mas eu achei muito importante, estava muito feliz, muito animada para gravar esse vídeo para vocês. Eu sei, Zé, tô falando que eu tomei uma chuvinha, fiquei um pouquinho resfriada, mas fiz um chazinho, eu coloquei um limão com água morna e é muito bom. O resfriado vai embora. A frase 29. Dê a bênção a seu tio. Então, nós não tínhamos contato diário com nossos familiares próximos, tios, primos. Então, quando o tio visitava a nossa casa, a mãe
Mãe sempre dizia para a gente dar a bênção e a gente não conseguiu desenvolver esse hábito. A maior parte dos meus irmãos não cumprimenta dessa maneira, dando a bênção. E antes desse período, as pessoas ficavam de joelho para beijar a mão do idoso, né, o avô, e considerávamos também uma posição de respeito, mesmo pessoas que não eram da família, mas que eram mais velhas. Então a gente ajoelhava para pedir a bênção. A frase 30. Para de arrastar os pés, isso é coisa de preguiçoso. Então eu coloquei que andar erguendo os pés no chão era um sinal de produtividade. Meu pai e minha mãe, eles sempre falavam que a gente devia levantar o pé para o chinelo não arrastar. Acho que também é uma lição de economia, que se arrastasse muito o chinelo, gastava mais rápido. E na minha família, como são 7 irmãos, o chinelo do pé que ia crescendo ia trocando para o pé que era menor. Então, se o chinelo ficasse muito gasto ou partisse, minha mãe colocava um arame ou um prego, porque não se jogava o chinelo fora, ia doando para outro parente. Então, quanto menos arrastasse, eu acredito que era importante arrastar o mínimo possível o chinelo. A frase 31. Minha mãe dizia, no momento que a gente passava pela rua, que na volta a gente compra. Então, aos poucos eu fui percebendo que nós não voltávamos para aquele local. Eu não tinha muita ciência de por que não passávamos naquele local. Se íamos por outro roteiro, se realmente... Eu só não entendi essa parte. Por que a gente comprava na volta e nunca a gente comprava na volta? Eu gostava de algum item, escolhia algum item de roupa ou calçado. E minha mãe falava que na volta a gente comprava e nunca comprava. E em alguns momentos ela voltava, depois de um mês e tal, e trazia aquele item. Eu acredito na atualidade que é porque ela não tinha o dinheiro suficiente. E mesmo que eu não soubesse o preço, Zé, acontecia isso. Ele fala baixo, ele está sem o microfone, mas ele está aqui falando que mesmo que eu não soubesse o preço de nada, é isso, você sabe. Eu escolhi o mais caro que tinha disponível. Parece assim meio confuso, mas eu escolhi coisas mais caras e eu dizia à minha mãe, não, eu não quero outra coisa, eu só quero esse item. E às vezes eu esperava até um ano para minha mãe ter o salário dela e ela conseguir comprar aquele item. O fato número 32. Eu hoje estou indo bem rápido, né, Zé? Todo mundo é bom, meu capote sumiu. Até hoje eu não consigo entender isso aí, que minha mãe queria acusar as pessoas, mas ela não tinha visto quem fez algo que ela achava reprovável. Ela guardava alguma coisa, seja lá o que fosse, uma roupa, um sapato, uma bolsa, um livro, e ela deixava aquele objeto e a casa era muito cheia de pessoas. Eu expliquei isso no vídeo número 1. E ela não podia acusar alguém em específico. E ela perguntava um a um e as pessoas falavam, não, não vi, não, não peguei. E aí ela dizia que aquele item tinha desaparecido, mas que ela não tinha essa informação. O número 33. Eu achava super interessante essa questão, né? Controvertida. Ela dizia, mal lavada e bem enxuta. Então, nesse período, no início do casamento dela, morávamos num bairro onde faltava muita água. Então, quase sempre a água era bem regrada, assim, para lavar, para enxaguar. Minha mãe colocava uma bacia também na pia para economizar a água da lavagem dos pratos. Ela explicava que precisávamos colocar sabão em todos os pratos, talheres, e depois pegávamos aquela água e íamos enxaguando e não jogávamos a água fora depois do enxágue. A água ficava dentro da bacia e aquela água era reaproveitada para lavar o chão, para jogar no vaso sanitário. Então, eu acredito que minha mãe estava muito preocupada também em não desperdiçar água, já que não caía água sempre. Nós buscávamos água numa bica perto, que é uma fonte, espécie de fonte natural de água. E isso, Zé, você ajudava a carregar água. Eu lembro. Eu não posso dizer que ele não carregava, né? Porque ele lembra, eu concordo, não quero que ele fique contrariado. Tá bom, velho. Tá terminando, tô no 34.
Dia de muito, véspera de nada. Aquela coisa que eu mencionei. Minha mãe, ela estava o tempo todo focada em administrar bem os ganhos, em gastar menos, em poupar. Então ela falava que toda vez que tinha muita comida, não devíamos acabar com aquele estoque, devíamos reservar. Minha casa sempre tinha um freezer, tinha uma despensa, então havia um controle bem severo de tudo que estava na despensa, o que estava terminando. A despensa tinha algumas prateleiras e dava para observar, olho nu, as coisas que iam acabando, porque ficavam arrumadas, muito bem distribuídas, não ficava nada de bagunçado. Tudo no seu item, né? Tudo na sua coluna. Então ela falava essa frase o tempo todo, dia de muito, véspera de nada, para a gente não ficar alegre achando que no dia seguinte podíamos gastar tudo naquele dia e no dia seguinte seria como? Ficava aquele questionamento. Minha mãe falava também, a frase número 35. Quem acha muito, pede quebra. Eu não tenho certeza o que é que significa, mas eu coloquei aqui uma justificativa. Dar privilégios em excesso condiciona o beneficiário a novas exigências. Então, se a pessoa recebe tanto, recebe tudo, recebe ajuda, atenção, recebe cuidados, em algum momento ela pode exigir mais, ela achar que não é o suficiente. Então, é melhor ajudar todo mundo, agradar, atender com parcimônia. Ser uma pessoa cautelosa nesse momento em que você se doa, se dedica. A frase número 36. Está pensando que beiço de jegue é arroz doce? Então, eu acredito que significa que nem tudo que parece fácil realmente é. Não sei muito bem assim a analogia que ela fazia, mas na frase 37 tem uma justificativa também semelhante. A frase é: rapadura é doce, mas não é mole. Então, para aproveitar algumas vantagens, temos que passar por certas dificuldades, né? Se a pessoa prefere algo de bom, ela também tem que passar por alguns momentos de dificuldades, por certas provações. A frase número 38. Quando um burro fala, o outro murcha a orelha. Então, minha mãe é professora e é claro que no momento da aula, da interação, os alunos eventualmente falam também junto com o professor. Então, as pessoas antigas, elas chamavam quem estava falando no meio da conversa, estavam interpelando os outros, criando situações de debate e discussão, não eram aceitas. Minha mãe não aceitava nenhum tipo de discussão com ela. Ela falava e na minha casa ficávamos de cabeça baixa. Eu nem tinha coragem de olhar nos olhos de minha mãe, encarar minha mãe. Eu receava esse momento quando ela estava explicando alguma coisa, exigindo alguma coisa, cobrando ou reclamando. Eu não olhava para ela, ficava o tempo todo de cabeça baixa. Eu não gostava de ouvir reclamações, mas essa frase eu penso que é referente às boas maneiras que as famílias elas atendiam os filhos, elas buscavam criar um padrão, que quando uma pessoa está falando, a outra fica em silêncio para ouvir. E no momento subsequente ela fala. Então, mãe dizia mesmo, bastante isso aí. Quando o burro fala, o outro murcha a orelha. Também na escola ela deveria falar isso, não tenho muita lembrança. A frase 39. Eu acho incrível essa frase, porque é uma lição assim, da convivência. Para mim era muito marcante. Eu só vim descobrir bem depois, né? Mas ela dizia, para pegar um passarinho, você diz piu, 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 piu. Você não diz show. Então, ela acredita, e eu penso que ela estava querendo explicar que toda vez que você queria algum tipo de favor, algum tipo de ajuda, algum tipo de atenção, uma concessão de alguém, você primeiro tratava a pessoa super bem, não com exigências, gritaria, maus tratos. Você seria doce naquele momento inicial. Achei também que no momento de você cativar alguém, né, um crush, isso, Zé, um crush. Aquela pessoa que você está interessada, você é toda meiga, né? Toda docinha. Se você for mostrar tudo assim, exigências e brigar, não vai dar certo. Então ela falava, para pegar um passarinho, você diz piu, 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 piu. Você não diz show.
E foi assim que eu compreendi, né? Que no momento de atrair a pessoa, precisamos mostrar doçura. E logo depois você dá o pote. A frase 40. Amarra-se o burro à vontade do dono. Que é para lidar com pessoas ignorantes, o mais apropriado é aceitar seus pontos de vista. Então, quando você quer pegar o passarinho, quer dizer, ou quando você quer amarrar o burro, eu já estou misturando as frases, mas amarra-se o burro à vontade do dono. Quando a pessoa é ignorante, ela não quer entender, ela não quer convencer, compreender, não quer mudar o seu ponto de vista, você deixa ela falar, deixa ela agir do jeito que ela acha apropriado. A frase 41. Já tá acabando, velho. De grão em grão, a galinha enche o papo. É uma lição de economia. Pouco a pouco alcançamos nossa meta. Então, acho que essa questão do grão em grão, que infelizmente não conseguimos tudo o que desejamos no momento inicial. É aos poucos que conseguimos assimilar nossas conquistas. A frase 42 que minha mãe falava: quem é bom já nasce feito. Quem quer se fazer não pode. Eu pulei essa frase no momento de colocar uma análise, porque eu não conseguia entender na fase inicial, e agora que eu estava colocando essas frases no livro, que eu pretendo dedicar para minha mãe, eu não conseguia uma explicação, pesquisei inclusive, e não consegui. E aí, em algum momento, eu tive um insight e que eu coloquei aqui, é uma referência aos talentos inatos. Quer dizer que quem é bom já nasce feito. Significa que a pessoa já nasce com algumas habilidades de desenhar, por exemplo. Eu amo desenhar. Eu não tenho curso, mas eu desenho o tempo todo. Eu gosto de cores, eu combino as cores. Eu também gosto de escrever e amo ler. Então, essas questões de ler, escrever, eu penso que pessoas que cantam muito bem, têm uma voz maravilhosa, pessoas que têm habilidade de dança, elas já têm, de modo inato, essas habilidades, esses dons. Na frase 43, minha mãe falou: o que engorda o porco é o olho do dono. E na justificativa eu coloquei: se o proprietário do negócio estiver sempre ausente, isso acarretará prejuízos. Eu acredito que é isso aí, Zé. Se o dono do negócio não estiver ali, né, de olho, atento, pode ter perdas. Eu penso que é uma frase muito apropriada, que quando a pessoa que é a proprietária, que é a dona, que é a responsável, que é interessada, está ali o tempo todo. Inclusive, quando você está num período de obras, se o dono da obra está ali, os pedreiros ficam trabalhando. Quando o dono da obra sai, acontece de alguns pedreiros começarem a enrolar, começarem a fazer cera, como chamam, né? Demorar muito. A frase número 43. Vixe, que olho de seca pimenteira. Então, minha família sempre plantou árvores. Minha avó plantava, meu pai plantava. Então, quando vinha alguém visitar ou passava na rua, falava: que árvore linda, que flores lindas. A árvore está cheia. Então, às vezes, alguém olhava, elogiava e a árvore murchava. É incrível. Muito interessante. Minha mãe falava o tempo inteiro que quando a pessoa ia embora e aquela árvore morria, ela falava que era um olho de seca pimenteira, que a pessoa tinha um olho mau. Minha mãe falava isso aí. E ela também se referia a crianças bonitas, que algumas mães colocavam um lacinho vermelho na criança, uma fitinha vermelha, para que não pegasse olhado. Na época dela era muito comum, que quando a pessoa elogiava uma criança bonita, a criança ficava doente. A frase número 45. Coitado é rato, que nasce pelado no mato. Então, muitas pessoas falavam assim: tal vizinho está passando uma situação ruim, tal vizinho é um coitado, tal vizinho está sofrendo, tal parente está assim, está assado. Então, minha mãe falava: coitado é rato, que nasce pelado no mato. Que ela falava que era uma espécie de ironia, né? Sobre a piedade que cada pessoa passava por situações que precisava passar. A frase número 46 tá na contagem regressiva, né, velho? Ele tá aqui do meu lado, ele fala o tempo todo.
Se eu for ficar respondendo tudo que ele comenta, eu vou ficar aqui horas e horas. 46. Manhã falava: quem bem faz, para si é. Quem mal faz, para si é também. Vou repetir, que eu gaguejei aqui. Quem bem faz, para si é. Quem mal faz, para si é também. É uma referência à lei do retorno. Minha mãe tinha essa frase. Sei que tem inúmeros livros que referenciam que todas as vezes que você cultiva algo, aquilo retrocede para você. E retrocede multiplicado. Então, quando você faz coisas boas, aquelas coisas boas voltam em algum momento. É uma questão de tempo e você recebe tudo aquilo que você fez de bom. E quando você faz coisas ruins, aquela situação também pode retornar para você multiplicada. A 47. Quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. Eu coloquei que se relaciona aos exageros prejudiciais. Então, quando você não comeu alguma coisa, quando uma coisa é nova e saborosa, e é aquela primeira vez que você prova, acaba exagerando. E ela se referia, claro que tinha muitos filhos, então, quando fazia alguma coisa saborosa, minha mãe é que dividia, ou meu pai, porque não tínhamos essa noção de dividir, né? É normal. Se for algo saboroso, tem que repartir. Então, era um pedacinho de doce, era um pedacinho de chocolate, era um pedacinho de queijo para cada um. A frase número 48. Filhos criados, trabalhos dobrados. Depois de adultos, os filhos trazem maiores demandas, sendo necessário atenção redobrada. Então, tem muitas famílias que se preocupam muito mais depois que os filhos estão adultos, estão criados, porque eles são autônomos, eles podem sair, eles podem passear, escolher outras amizades, ir para a casa de outras pessoas, para famílias que têm outros hábitos, que têm outra rotina. Então, minha mãe falava que quando os filhos já estão na idade adulta, dão mais preocupações. E realmente é uma questão, é um ponto de vista, porque quando a criança é pequena, ela fica mais em casa, ela tem uma supervisão cotidiana.